Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Tudo bem, meus amigos? Eu quero trazer uma palavra para você sobre a conversão de Saulo. Em Atos, no capítulo 9, a Bíblia mostra este homem, o Saulo de Tarso, que também era chamado de Paulo, né? Ele tinha os dois nomes, na verdade. A Bíblia diz Saulo, que também se chama Paulo. Então, ele tinha um nome hebraico e um nome grego. Eram os dois nomes, na verdade. Mas aqui, ainda era chamado de Saulo, né? E a Bíblia diz que ele perseguia a igreja de Cristo, que ele perseguia os crentes. Ele achava que isso era o certo. Ele achava que os crentes tinham que ser extintos, tinham que ser destruídos, né? Então, ele, de todas as formas, luta para que isso aconteça. Até o momento em que ele tem uma experiência com Deus. A Bíblia diz que ele entrando já em Damasco ali, a Bíblia diz que Jesus, numa luz, apareceu para ele, e ele, então, aquela luz era tão forte que ele caiu. E a Bíblia diz que ele fica cego naquele instante, e durante 3 dias ele não enxergou, ficou completamente cego. E aí, no momento em que ele cai, a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus pergunta: Saulo, por que me persegues? E aí, a Bíblia diz aqui no versículo 5, e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha o que Jesus fala para o Saulo. Saulo, eu sou Jesus a quem tu tem perseguido aí. E vou lhe falar mais. É duro para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você está resistindo aos aguilhões. Você está lutando contra os aguilhões. O que era esse aguilhão? O aguilhão era uma ferramenta, né? Pontiaguda, uma vara pontiaguda que todo pastor usava. E ele usava essa vara para conduzir o seu rebanho. Quando a ovelha parava, por exemplo, ele espetava a ovelha para que ela andasse, porque o objetivo do pastor é que a ovelha não parasse. E se ela saísse um pouquinho do caminho também, ele ia com aquela vara, com o aguilhão, e espetava para que ela tornasse ao caminho. Então era muito importante essa vara nas mãos do pastor, para que o rebanho andasse, para que as ovelhas andassem. E a cada vez, como eu disse, que elas parassem ou saíssem do caminho, elas eram espetadas. Ou seja, Deus estava falando com o Saulo: olha, é duro para você lutar contra os aguilhões. Eu poderia falar muitas coisas sobre esse aguilhão aqui, mas eu queria falar sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você pare, a vontade de Deus não é que você saia do caminho. Sempre que as ovelhas agiam assim, parando ou saindo do caminho, elas eram espetadas pelo aguilhão. Todas as vezes que você parar e que você sair do caminho também, automaticamente você vai ser espetado. O que é esse espeto, né? São as coisas que acontecem. São as consequências que vêm quando você para, quando você desanima, quando você se afasta do caminho. Todas as vezes que você se afastar do caminho, você vai ter uma complicação. Sempre que você se afastar, todas as vezes que você olhar para trás, você vai ser envergonhado. A ovelha era espetada a cada vez que ela parava ou saía do caminho. Ou seja, qual era a vontade de Deus? Que aquelas ovelhas prosseguissem. Qual era a vontade de Deus? Que elas não parassem. Qual a vontade de Deus para o Saulo? Que o Saulo, sabe, ele não resistisse mais à vontade de Deus. Talvez você está resistindo à vontade de Deus e está se ferindo por isso. Cada vez que você diz: olha, eu sei que eu tenho que ir na igreja, mas não vou. Eu sei que eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas não quero fazer. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas não vou perdoar. Você vai estar sendo ferido pelo aguilhão. A vontade de Deus é essa, que você avance. Não é que Deus está lhe forçando. Ô pastor, então Deus está me obrigando a fazer as coisas que eu sou obrigado a fazer, não. Mas a cada vez que você para ou sai do caminho, consequentemente você vai ser espetado. Consequentemente, algo ruim vai acontecer. Então não pare mais, não saia mais do caminho, prossiga. Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você vai continuar sofrendo enquanto ficar resistindo à vontade de Deus. Por exemplo, quantas pessoas, porque não perdoarem, sabe que a vontade de Deus é perdoar, mas a pessoa não perdoa, ela fica ali sendo espetada, sofrendo, às vezes está entravada, às vezes está de cadeira de roda e por aí vai. Mas por que ela ficou nessa condição? Ela está resistindo ao aguilhão. Cada vez que você resiste, você vai ser
espetado. Então, não resista à vontade de Deus. Não resista àquilo que Deus tem para você. É igual o Jonas. Deus falou para o Jonas ir para Nínive. Ele quis ir para Tarsis, foi para dentro do ventre do peixe, né? Ele estava resistindo à vontade de Deus. Então foi necessário que ele passasse ali por aquela tribulação no ventre do peixe para que ele entendesse qual era a vontade de Deus. Até quando você vai ficar resistindo à vontade de Deus? Até quando você vai ficar lutando contra a vontade dele? Faça a vontade dele e você vai ser abençoado. O que é que ele falou para você? O que ele expôs para você? Olha, minha vontade é essa. Faça então a vontade dele e você vai ser abençoado como Saulo foi abençoado. O Saulo perseguiu os crentes, mas a vontade de Deus não era essa. A vontade de Deus é que ele fosse perseguido junto com os crentes. Quando ele entendeu isso, ele foi abençoado. Você possa entender também qual a vontade de Deus para a sua vida. A vontade dele não é que você pare, nem que você saia do caminho. É que você avance. Siga em frente. Não pare, não. Deus tem bênção para você. Parou de ir à igreja? Volte aí. Saiu do caminho? Volte para o caminho. Senão, você vai ser espetado. Não é porque Deus está lhe espetando. É porque automaticamente, a Bíblia fala da semeadura, né? Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, todas as vezes que você para, ou todas as vezes que você sai do caminho, você vai colher as consequências disso. A vergonha vem. Deus não quer você envergonhado, não. Deus quer você firme em nome de Jesus. Não resista à vontade de Deus. Faça o que Ele está determinando e você não vai ser espetado. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, que nenhum de nós venha resistir à Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Que possamos andar dentro dela em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Se você gostou da mensagem, você se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Forte abraço, que Deus te abençoe.